You're just too good to be true. Can't take my eyes. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Navisworks. E na aula de hoje nós vamos continuar a falar um pouco sobre os recursos de animação do Navisworks. Bem, eu tenho aqui criado já uma animação de navegação, como nós vimos na aula passada. Na aula de hoje nós vamos aprender a como agregar essas animações nos nossos elementos aqui dentro do Navis. Nas aulas anteriores eu recomendei a vocês a treinarem as funções de seleção e pesquisa de objetos. Aqui eu já tenho selecionado alguns objetos que nós vamos utilizar nessa aula. E eu já organizei eles em sets, como a gente pode ver aqui na minha janelinha. Nós vamos agora agregar alguns movimentos, algumas funções que nós aprendemos nas aulas passadas nesses objetos. Bem, eu já tenho aqui a minha animação totalmente pronta. E eu vou agregar agora as funções de movimentação de alguns elementos. Eu vou começar aqui utilizando o solo e minha vegetação. Eu separei aqui todo o meu solo e coloquei dentro dessa pasta. Se eu esconder ele, por exemplo, nós conseguimos ver que ele já está separado. Então eu quero que este solo trabalhe em conjunto com a minha navegação que já está feita. Eu vou vir aqui na minha cena, clicar com o botão direito. E observem que eu selecionei um elemento na minha árvore de seleção, no meu set de seleção. Logo, Navisworks traz para mim outras funções, como Add Animation Sets. E eu vou colocar aqui Concurrent Selection. Eu vou fazer uma animação agora a partir da minha seleção feita. Ok. Ele traz para mim uma nova câmera. E eu vou dar um nome para ela como Solo. Eu venho aqui, deixo a opção de ativo apenas. E eu quero que no final da minha animação o meu solo esteja dessa forma. Então eu vou vir aqui no final da minha animação e vou mandar capturar essa cena no meu solo. Pronto. Eu quero no começo do meu vídeo tenha alguns efeitos de rotação nesse solo. Então eu vou ativar aqui o botão Rotate Animation e ele traz para mim aqui um eixo de rotação. Bem, no começo do meu vídeo eu quero que o meu solo esteja um pouco rotacionado no plano horizontal. Então eu vou vir aqui, vou selecionar esse botão, vou rotacionar um pouco, ok? Até aqui, vamos capturar essa cena. Agora, como eu capturei a posição final do meu solo e essa posição, quando eu der play, o meu solo ele vai girar para chegar na posição final. Olha só. Ok, pessoal? Porém, eu não quero que essa movimentação aconteça durante todo o meu vídeo. Eu quero que ela seja rápida. Então, eu vou trazer esse movimento. Eu vou trazer esta cena um pouco para cá, para melhorar e animar um pouco mais rápido. Pausei. Então, pessoal, eu trouxe para cá um pouco a minha última posição para essa cena do meu solo ficar um pouco mais rápida. E agora eu vou agregar outros elementos. Eu vou desativar o solo. Vou selecionar as minhas estruturas. E vou mandar clicar aqui em Cena, Add Animation Concurrent Selection. Ok? Aqui embaixo ele trouxe para mim uma animação, certo? Eu vou renomeá-la como estrutura. E agora eu vou posicionar meu timeline mais ou menos aqui. Eu quero que a posição final da minha estrutura seja a posição original. Então eu vou salvar essa cena. Eu venho aqui agora um pouco no começo e vou ativar na minha estrutura selecionada a função de Translation Animation Settings. Quando eu clico neste botão, Navisworks traz para mim agora um eixo de movimento, observe. Eu quero que a minha estrutura esteja acima da minha casa, olha só. Como eu selecionei toda a minha estrutura, ela vai estar um pouco acima. E eu vou salvar essa cena. Quando eu der play agora,
o Navisworks fará o movimento da minha estrutura descendo, encaixando corretamente no meu lote. Se eu voltar desde o começo e ativar o movimento de solo, eu consigo ver os dois movimentos, as duas animações trabalhando junto. Olha só. Ok, pessoal? Agora eu vou desativar o solo e vou desativar as estruturas. Eu vou utilizar agora a animação nas minhas paredes. Olha só, eu tenho paredes internas e eu tenho as paredes externas. Eu vou começar com as paredes internas, selecionei minhas paredes internas, venho cena, botão direito, Add Animation from Current Selection. Ok. Navisworks trouxe para mim aqui uma nova animação, eu vou renomeá-la com paredes internas. E agora eu quero trazer para estas paredes a animação de movimento também. Então eu vou clicar aqui em Translate Animation Settings. Porém, eu não quero perder essa posição inicial. Então eu vou movimentar aqui o meu timeline para a posição que eu quero final das minhas paredes, mais ou menos aqui. Quero que elas estejam prontas. Eu vou clicar para capturar cena. Ok? Agora mais ou menos aqui, eu quero que as minhas paredes venham do cantinho daqui, bem no começo do vídeo, na verdade. Quero que no começo do vídeo as minhas paredes estejam aqui. Eu vou mandar capturar cena. Ok, pessoal, então eu tenho agora o movimento das minhas paredes capturado. Mas eu quero acrescentar ainda alguns outros recursos nessa parede. Então eu vou voltar aqui no começo da minha animação, onde eu tenho minha parede, e aqui eu vou ativar o botão de transparência. Quando eu clico nesse botão, o Navisworks traz para mim um novo recurso de transparência. Nessa cena inicial, eu quero que as minhas paredes estejam 100% transparentes. Então eu dou 100% aqui, clico em 100% e vou mandar capturar essa cena. Agora eu vou adiantar um pouco o vídeo, como eu já tenho o meu movimento feito, eu quero que mais ou menos aqui as minhas paredes tenham uma transparência de 50%. Então vou mandar capturar essa cena. E aqui no final eu quero que minhas paredes tenham 0% de transparência. Vou mandar capturar. Mas aqui no meio ela tem 50 aqui, então aqui eu quero que ela esteja mais ou menos uns 30%. Mandei capturar. Vamos ver como é que ficou. O vídeo está travando um pouco em função dos programas de gravação que eu estou utilizando. Como o Navisworks já é um pouco pesado, ele traz assim um pouco de loop. Ok, pessoal? Então agora nós trabalhamos com nossas paredes de 15 centímetros. E agora eu vou adicionar um movimento em minhas paredes de 20 centímetros, minhas paredes internas. Então novamente, eu vou selecionar os meus objetos. Eu vou aqui na cena, clicar com o botão direito, Add Animation Sets from Current Set. Ele salvou para mim uma nova cena. Eu vou renomeá-las como paredes externas. Vou salvar a posição final da minha parede, que eu quero que seja a posição original delas, aqui. Primeiro vou desativar os comandos paredes internas. E agora eu vou salvar aqui. Ok, pessoal? Lembrando que eu tenho que desativar o recurso de transparência. Salvei. Ok. Agora aqui no começo eu quero que essas paredes venham de cima, junto com a estrutura, porém um pouco depois da estrutura. Então eu vou
selecionar paredes externas, vou vir aqui, Translation Animation Settings. Vou clicar no eixo que o Navisworks trouxe para mim, vou subir um pouco as minhas paredes. Novamente, vou mandar capturar essa cena, ok? Vou ver como é que ficou. Olha só, as paredes estão descendo junto com a estrutura. Porém, mais uma vez, eu quero que essas paredes tenham transparência. Então, aqui no começo, eu vou ativar o recurso de transparência. Eu quero que a transparência aqui seja de 100%. Mandei capturar a cena. No final, quero que a minha transparência seja de 0%. Capturei a cena. E aqui no meio, eu quero que minhas paredes tenham transparência de 50%. Vou mandar capturar. Aqui, eu quero que ela tenha uma transparência de 76%. Porque ele tem que sair do 0 para chegar no 100, então automaticamente ele já vai passar por todo esse percurso de transparência. Aqui 50% também, aqui eu quero ter 25%. Aqui, pessoal, vamos ver as 3 animações ao mesmo tempo. Basta ativar aqui todos os meus recursos. Vou dar um zoom aqui. Vou mandar rodar. Ok, pessoal? Então, eu vou trabalhar agora com os outros elementos que eu não trabalhei até agora. Para fazer isso, porque quando eu começo a minha animação, esses elementos estão fixos aqui. E eu quero que eles não atrapalhem minha animação. Então, eu vou selecionar aqui os elementos de navegação, solo, estrutura, parede interna e paredes externas. Solo, paredes e estrutura. Eu vou aqui na minha aba Select All e vou clicar na opção Invert Selection. Inverti seleção. Selecionei tudo aquilo que não está na minha animação. Venho aqui na minha cena 3 e vou mandar adicionar uma animação a partir da seleção atual. Ok. Vou vir aqui, vou renomeá-las como outros. E a partir de agora eu vou rotacionar aqui e eu quero que no começo da minha animação todos esses elementos estejam invisíveis. Então eu vou colocar aqui a minha transparência em 100%. Vou mandar salvar essa seleção. E vou mandar salvar essa cena. E eu quero que esses elementos comecem a aparecer apenas a partir daqui. Então aqui eu quero que minha transparência seja 0 e eu vou salvar essa cena. Vamos ver se o Navisworks entendeu o que eu quero que ele faça. Play. Aqui no meio eu quero que vou dividir essa animação para que ela fique um pouco mais dinâmica. Então aqui eu vou salvar uma cena, observe que já está mais ou menos com 50%. Aqui com 75% e aqui com 16%. Ok, pessoal? Além disso, o Navisworks traz outros recursos de animação com elementos que eu posso também adicionar cores no meu elemento. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, esta árvore. Eu vou mandar selecionar uma cena apenas para esta árvore. Vou aqui Add Cena, Animation from Current Selections. Ok.
Observe que como eu selecionei um set apenas para a árvore, ela não está mais selecionada aqui dentro de outros, ela ganha uma animação própria. E aqui eu quero adicionar cores para ela. Ele abre para mim uma janela onde eu consigo escolher as cores. Eu quero que essa árvore, no começo do meu vídeo, tenha a cor vermelha. Vou mandar capturar essa cena. E no final do meu vídeo, eu quero que essa árvore tenha uma cor de azul. Capturei. E aqui no meio, eu não quero nenhuma cor para essa cena. Então, vou desativar e vou mandar capturar. Vamos ver se Navisworks entendeu o meu recurso. Ela está vermelha. Aqui ela volta ao normal e aqui ela começa a ficar azul, olha só. Eu vou espaçar um pouco essas animações, para que ela seja um pouco mais demorada. Ok, pessoal, trabalhei aqui um pouco com essas animações. Eu gostaria que vocês trabalhassem um pouco com elas, treinassem e exercessem um pouco da criatividade. Muito obrigado e até mais.